Ô Caio, me desculpa assim, caso você já tenha respondido a minha pergunta em algum outro momento, já respondeu, mas vamos perguntar. Olha, essa aqui eu já respondi, a anterior eu já respondi, todas eu já respondi. Qual nunca, né? Só não respondi uma aqui. Não, até aquela do inconsciente coletivo e dos transgêneros. Já rolou. Eu só botei numa ordenzinha encavalada. Encavalada. Você deu uma resposta cavalar. Pois então, Caio, eu acabei de ser aprovado no exame da OAB e amo a área criminal. Sob a luz do Evangelho, estarei contrariando o Criador caso eu pegue as piores causas inaceitáveis pela sociedade. Porque, cara, Jesus só pegou as piores causas. Ele é o advogado de defesa. Quem faz o papel de promotor no mundo espiritual não é Jesus, é o diabo mesmo. Ele é o promotor. É o que te acusa. Como lá no livro de Zacarias, quando o sumo sacerdote Zacarias, o sumo sacerdote é apresentado no livro de Zacarias numa corte de julgamento. Tá. O sumo sacerdote Josué. E aí tem uma corte. Uma corte como as cortes que já existiam no mundo persa, já existiam no mundo grego, já começavam no mundo romano. E o livro de Zacarias é daquele ambiente cultural. Então tem lá uma reprodução de cena jurídica, aonde o sumo sacerdote com a mantra podre, suja, ele todo andrajoso, culpável. O sumo sacerdote réu se apresenta. E aí Satanás o acusa, está dito lá. O opositor o acusava. Aí surge uma figura que é o anjo do Senhor, aquele anjo com A maiúsculo. O anjo do Senhor, porém, o defendia, e o anjo do Senhor repreendeu a Satanás, dizendo: o Senhor te repreende, Satanás. Porventura esse, Josué, não é para mim um tição que eu tirei do fogo? É aquela madeira em chamas, já na brasa para queimar. E o anjo do Senhor diz: eu fui lá e meti a mão, peguei ele, um torrão de carvão incendiado, mas eu decidi preservar. E o que tu vais fazer? Tirá-lo da minha mão? Os seus pecados estão perdoados, diz o anjo. Tua iniquidade foi removida num só instante. Uma decisão soberana, monocrática, de graça. Graça, quando medida pelos padrões da legislação humana e mundana, graça é uma arbitrariedade, é uma soberania injusta. É declarar perdão sem reciprocidade. É graça, favor imerecido. O apóstolo João chega para o nosso amigo que passou no concurso aí, da Ordem dos Advogados, e diz: filhinhos meus, não pequeis. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai de defesa, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Meu pai não aguentou advogar, mesmo antes de ele se converter. Ele era procurador-geral do Estado, ele não aguentou ser, porque ele disse que aquele papel de investigação e acusação, para ele pessoalmente, era um papel que não existia na família. Todo mundo trabalhou em defesa mesmo dos injustos. Ele falou: não consegui cumprir aquele papel. Passou em primeiro lugar para tudo. Todo mundo dizia que ele ia virar qualquer coisa, secretário de Justiça, ministro de Justiça, um homem capaz dessa. Ele não aguentou, aí largou, foi advogar. Quando ele se converteu, muitos anos depois, ele parou de advogar também. Advogado de defesa. Por quê?
Depois já foi porque ele tinha um chamado para pregação intensa do Evangelho, e não dá para você advogar sem você omitir, no mínimo, ou sem que você escolha uma versão não incriminatória para o seu cliente. Para ele, que estava já pregando, se tornou incompatível para ele a omissão, nem tanto, mas a criação de uma verdade alternativa. Verdade alternativa. De uma versão alternativa para o cliente. Acho que a justiça trabalha com isso. Ou o estímulo a dizer negue, porque a gente só vai falar nos autos. Para atenuar. Para ele foi ficando muito difícil depois de um tempo, ele parou de advogar também. Mas foi o caso dele. Eu, se fosse fazer uma das duas coisas, ou acusar ou defender, a minha natureza é de defesa. Eu posso dizer para o cara, você é um canalha, safado. Se a justiça te pegar, te pega bem. Agora, você me contratou para que eu te ajude, eu vou tentar te ajudar, e eu tento olhar para a mulher dele, para os filhos dele, para tudo que não é ele. Eu faço assim na minha vida, todo dia. Se eu não sou advogado, nem sou juiz, mas eu julgo muita coisa. No sentido de vai para lá ou vem para cá ou não se mexa. Ou fique quieto, ou você já deu. Não faça mais nada, porque senão você vai ser engolido vivo. Isso é um modo de advogar uma causa pela sabedoria. Ou de diminuir as implicações devastadoras de algo na vida de alguém. Então, pense assim, meu amigo, raciocine assim. Do contrário, você vai ter que sair do mundo, vai advogar em Marte. Abre uma banca na Lua. Mas se for aqui neste planeta e neste país, advocacia criminal, você vai ter que lidar com todas as formas de contradição humana, e a sua sabedoria vai ser encontrar um caminho médio onde haja ajuda para aquele que lhe contrata e não haja destruição de princípios e de caráter em você. Eu já vi alguns criminalistas do país, alguns dos melhores, serem pessoas que, obviamente, o ardil da defesa estava presente na argumentação deles. Mas eu os vi no seu cotidiano, na sua relação familiar, no seu trato com os filhos, na sua relação com os amigos, serem pessoas íntegras e de caráter, cuja palavra era sim quando era sim e era não quando era não. E eram discretos o bastante para serem advogados de pessoas consideradas monstruosas, e você almoçar com essas pessoas e não ouvir nada a respeito do tema nem do assunto. Esse é o bom advogado. Aí ele faz uma última pergunta, ele fala assim: Caio, a lei dos homens permite defesa a todos os acusados. Claro. E a lei do nosso Criador? Não, Cristo morreu na cruz pelos inimigos, o cara tem dúvida ainda? Eu não sei onde é que eles estão com a cabeça, o que a cruz significa para eles, senão a defesa dos culpados. É um Deus acusatório, né? Eu não sei de onde vocês vêm, parece que vocês estavam servindo a Satanás e não ao Salvador. Você acha que a cruz é um julgamento de mérito, é um julgamento contra tudo? A cruz é a mais brutal de todas as injustiças do ponto de vista da lei humana. Pela lei humana, o ladrão que vem tem que pagar, tanto é que Jesus deixa pagar. Tem um que diz, salva-te a ti mesmo, a nós também. Tem um outro que diz, poxa, tu não estás enxergando que a gente está aqui, porque a gente merece estar na cruz. Agora, a cruz é para nós fizemos o que é errado, vamos cumprir. Fomos apanhados, vamos cumprir. Mas eu sei que ele faz parte de um reino superior, onde os homens não são julgados por mérito, são acolhidos e perdoados por arrependimento sincero e por quebrantamento verdadeiro. Por isso, mesmo morrendo aqui nessa cruz que eu mereço, lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Meu filho, você é advogado, junte duas. O que foi que Jesus disse?
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, você não pode se tornar advogado e não ter uma noção básica disso, nem do Evangelho. Entre aí no meu portal, escreva Justiça de Deus versus Justiça do Homem. Justiça de Deus versus Justiça do Homem não são a mesma coisa. Os homens julgam e têm que julgar, condenam e precisam condenar, prendem e precisam prender. Eles são ministros de Deus da sobrevivência social. Agora, o Evangelho é outro departamento, é um reino de outro mundo, onde o cara perdoado fica preso, embora perdoado. Como os idiotas estão tão idiotados, que às vezes eu menciono pessoas com quem eu convivi na Papuda e que eu ajudo ajudando todo mundo que a gente pode. Os bem conhecidos e os anônimos. Está aí o quê? 436, Justiça de Deus. O que tem? Eu não li para Justiça de Deus. Justiça do Homem. Aí eu coloquei um xizinho, tipo versos de futebol. Versos, senão fica muito confuso, aí né? deu 16. Senão cabe tudo aí. Agora vamos pôr versos. Então, eu vejo umas pessoas, coitadinhas, estão tão cheias de ódio, se dizem cristãs, mas não tem Cristo. Que se você menciona alguns desses apenados que estão lá e a quem eu ministro, ajudo. Ontem mesmo falei com a advogada do Lúcio Funaro. Ela leva recados meus para ele, versículos, palavras, estímulo, tudo que pode ajudá-lo espiritualmente. Aí quando alguém fica sabendo, mas como é que você está ajudando? Cara, deixa de ser idiota. Eu não ajudo você que é um idiota. Por que eu não vou ajudar um cara que está pedindo ajuda? Vocês ficaram muito feios, muito estranhos, muito curtos. Você não entendeu ainda a justiça de Deus, que é graça e justificação dos injustos. Como é que você vai ter uma noção de caráter advocatício quando você estiver ajudando os que você precisa ajudar, se você ainda não entendeu nem o significado da justiça divina que justifica o culpado? Vocês todos têm que resolver isso, ou não haverá evangelho para vocês. Vocês ficarão apenas com uma religião tão cheia de graça quanto o pior do islamismo, confundindo Deus com Satanás. E as 3 últimas perguntas, ou 2 últimas, são demonstração cabal dessa ignorância, dessa alienação, e de que não é porque o indivíduo é inculto que ele não entendeu, ele pode ser culto. Essas coisas se discernem espiritualmente, mas vocês não leem o Evangelho, não leem de carreirinha, não meditam na palavra, ficaram esquizofrênicos. Eu estudo para me tornar advogado. Por outro lado, a minha mente religiosa está paralisada. Tudo que eu ouço de Deus lá, eu pego. Tudo que eu ouço aqui da vida profissional, eu pego. E um neurônio não fala com o outro. E você está aí como um zumbi de coisa alguma, passando pelo mundo. Pelo amor de Jesus, entendam. Apropriem-se de tanta ajuda. Está tudo disponibilizado, mastigado no biquinho. É só querer. Por favor, se ajuda, meu filho.